Olá, paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Na série Mulheres da Bíblia, vamos concluir hoje a história de Lídia. Vamos terminar a história sobre esta mulher extraordinária, na qual tem muito a nos ensinar. Nós vimos que ela era uma mulher vendedora de púrpura, comerciante no ramo da púrpura, que provavelmente, fosse uma representante da cidade de Tiatira, na cidade de Filipos, com os utensílios, a mercadoria que Tiatira tinha para exportar, mercadoria de grande valor, entre elas a púrpura, o tecido de púrpura. Vimos também que Lídia era uma mulher de oração, que apesar de ainda ela não conhecer Jesus, ela já havia escolhido a melhor parte, que era estar aos pés do Senhor. Lídia era uma mulher que se reunia com as demais mulheres nos sábados, próximo ao rio, às margens do rio, para orar. Então, a primeira lição que nós aprendemos com Lídia é que ela era uma mulher de oração. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer que os seus planos sejam estabelecidos, seja uma pessoa de oração. Crie o hábito de orar. A oração, eu costumo dizer que é o oxigênio da nossa alma. Nós precisamos todos os dias ir aos pés do Senhor. A palavra de Deus nos diz que coloque os seus planos nas mãos do Senhor, os seus desejos, os seus anseios e os seus projetos serão estabelecidos. Então, coloque diante do Senhor. Lídia era esta mulher de oração. A segunda coisa que nós aprendemos com Lídia, que apesar dela não conhecer ainda Jesus, ela havia se tornado uma prosélita, ou seja, uma simpatizante ao judaísmo, uma gentil judia, digamos assim, que se convertido ao judaísmo. Mas quando Paulo com Silas, Timóteo e Lucas chegam ali, e quando Paulo começa a anunciar o evangelho, a Bíblia nos diz no versículo de número 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, a partir do momento que ela ouve que Paulo está falando das coisas do céu, que Paulo está falando de Deus, ela para escutar. E a palavra no original que é usada aqui é como se ela dedicasse o coração a ouvir. É como se ela colocasse toda a sua mente, todo o seu entendimento para ouvir o que Paulo falava. Nós vimos também que ela era temente a Deus, e vimos que essa palavra temente era usada não porque alguém já servia a Deus, mas porque alguém gostava das coisas de Deus. Então Lídia era esta mulher, e aí quando ela percebe que Paulo está falando, ela escuta atentamente. Ela coloca o coração nas palavras de Paulo. E o versículo continua dizendo: e o Senhor lhe abriu o coração para atender. Olha só, porque ela era uma mulher de oração, e porque ela era uma mulher de coração sensível, porque ela era uma mulher que amava as coisas de Deus, tinha curiosidade pelas coisas de Deus, tinha um desejo de se aprofundar. Oséias nos diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Lídia era essa mulher que queria conhecer o Senhor, mas queria continuar conhecendo, queria prosseguir em conhecer o Senhor. E quando ela ouve Paulo falando, ela coloca toda a sua atenção, todo o seu entendimento, todo o desejo de ouvir o que Paulo dizia. E o Senhor, vendo isso, a Bíblia nos diz que o Senhor, o próprio Senhor, lhe abriu o coração para atender. Nenhum de nós, por nós mesmos, temos a capacidade de abrir o nosso coração para o Senhor, se Ele mesmo não o fizer. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo
faz esse trabalho no coração de Lídia, porque ela já tinha um coração sensível. O Espírito Santo, ele abre o nosso coração. O Espírito Santo, ele nos dá o desejo de ouvir a palavra, mas somos nós que escolhemos ficar com esta palavra ou não. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo dizia. Lídia atendeu. Ela não só atendeu, mas ela entendeu. Porque Deus abriu o seu coração. E ela entendeu. E no momento em que ela entendeu, ela entregou a sua vida a Jesus. Ela entregou a sua vida a Jesus. Ela entendeu o que Paulo falava acerca de Jesus, acerca do Messias. Lídia era uma mulher independente, como nós dissemos. A Bíblia não apresenta um marido para ela ou um pai. A Bíblia apresenta ela. E ela era uma mulher independente. Como uma mulher independente, uma mulher de negócios, como uma mulher bem-sucedida, Lídia era acostumada a tomar decisões. Lídia era acostumada a resolver problemas, a solucionar problemas. E não foi assim, não foi diferente da vida dela em relação ao Evangelho. Quando ela entrega a sua vida para Jesus, ela também leva os da sua casa. Lídia também era uma mulher de muita influência. Você tem influenciado os que estão perto de você de maneira positiva? Lídia era essa mulher que influenciava de maneira positiva. Depois que ela entregou a vida dela para Jesus, ela leva todos da sua casa para também conhecerem Jesus. Seus empregados, seus escravos, seus parentes, seus familiares, todos atentaram para o que Lídia dizia. No momento em que ela entrega a sua vida para Jesus, ela é uma boa influência dentro do seu lar. Possivelmente Lídia era uma mulher de um ótimo caráter. Possivelmente Lídia era uma boa patroa. Possivelmente Lídia era uma boa senhora de escravos. Porque se não fosse, as pessoas não teriam a seguido no momento em que ela entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia faz questão de nos informar no início do versículo 15, que depois que ela é batizada, porque quando ela entregou a vida para Jesus, ela entendeu que ela precisava ir além. Tem pessoas que passam a vida toda na igreja, mas não assumem o compromisso do batismo. Outro dia eu ouvi um pastor dizendo que é semelhante a alguém que namora por anos, mas nunca se casa. Diz assim, vamos morar junto, não tem problema. E nunca se casa, nunca assume o compromisso publicamente. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o próximo passo é ser batizado. Ser batizado significa eu dizer publicamente que eu sou agora uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O próprio Jesus desceu as águas do batismo no Rio Jordão para anunciar àquela comunidade que ele agora iniciava o seu ministério. Não que ele necessitasse, ele era santo, mas para nos deixar o exemplo. O batismo é um sepultamento dos nossos pecados. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós reconhecemos que somos pecadores, precisamos dele para sermos salvos. E no momento em que nós somos batizados, nós dizemos publicamente, eu sou uma nova criatura, eu encontrei Jesus e ele mudou toda a minha maneira de viver. E foi isso que aconteceu com Lídia. E no momento em que ela conhece Jesus, ela influencia de forma positiva todos da sua casa. Você tem levado os seus aos pés do Senhor, você tem levado os da sua casa, os seus amigos, os seus parentes, ou você é como Nicodemos, que era um discípulo secreto de Jesus, ou José de Arimateia, que só se pronunciaram como discípulos de Jesus depois da morte de Jesus. Seja uma Lídia, influencie os que estão próximos de você, mostre que você achou Jesus, e quem encontra Jesus, quem é encontrado por ele, precisa influenciar os que estão próximos. E Lídia, a partir do momento que ela é batizada com toda a sua casa, agora ela observa que existe ali um problema de logística. Paulo, Silas, Lucas e Timóteo precisavam comer,
precisavam de um lugar para dormir, ou você pensa que eles passavam 24 horas do dia, 7 dias por semana jejuando? Eles precisavam disso, eles eram missionários. E agora Lídia nos dá uma lição extraordinária. No momento em que ela reconhece que agora ela achou o melhor de todos os tesouros, semelhante àquela mulher que achou a dracma perdida, que convida as suas amigas para virem com ela comemorar, ela agora quer ser parte da solução e não problema. Então, no momento em que ela encontrou Jesus, influenciou sua família a tomar a mesma decisão, agora ela convida, a Bíblia diz que ela constrange Paulo e os demais a irem com ela e se hospedarem na sua casa. Aleluia, glória a Deus. No momento em que Lídia conhece Jesus, no momento em que Lídia foi batizada, Lídia coloca a sua casa à disposição de Paulo. O versículo diz que ela constrangeu. O versículo de número 15 diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos constrangeu, dizendo: se julgas que sou crente, se julgas que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela roga a eles, ela constrange. Ou seja, nós temos uma informação no livro de Coríntios que Paulo diz que ele não aceitava dinheiro de ninguém, porque naquela época os fariseus eles tinham o hábito de vender até a oração. Quando eles sabiam que uma mulher rica ficava viúva, eles, com o pretexto de dizer que iam para a casa da viúva para orar, eles passavam uma semana, às vezes até um mês, às vezes 20 fariseus na casa desta viúva, comendo, bebendo e dormindo, para explorar a viúva que havia ficado viúva, a viúva rica que havia ficado viúva. Paulo conhecia o costume, pois ele era fariseu. Paulo era um exímio conhecedor da palavra de Deus, cresceu aos pés de Gamaliel. Ele conhecia os costumes daquele povo daquela época, e por conta desses costumes que ele conhecia, no evangelho que eles haviam sujado, digamos assim, profanado, com coisas que eles acrescentavam. Eles mesmo, como Jesus disse, faziam fardos pesados que nem eles mesmos carregavam, mas queria que os outros carregassem. Paulo, conhecendo isso, ele não aceitava dinheiro de ninguém. Ele sempre dizia: eu trabalho dia e noite para não ser pesado a ninguém. Paulo tinha uma profissão, ele construía tendas, inclusive lá no episódio que ele conhece Priscila e Áquila, ele fica 1 ano e 6 meses com eles nessa mesma profissão, construindo tendas e discipulando aquele casal. Então Paulo não recebia dinheiro de ninguém. Paulo era um pregador e ele cria que o próprio Deus o sustentaria. Não precisava ele estar pedindo dinheiro a ninguém. E Lídia é essa mulher usada por Deus para ser parte da solução na vida de Paulo. E ela diz: eu rogo a vocês, se vocês acreditam que eu realmente sou fiel, que eu realmente me tornei uma crente no Senhor, ficai na minha casa, se hospedem na minha casa. E Paulo diz que ela os constrangeu a isso. Lucas, quando escreve, diz: e ela nos constrangeu a isso. Quem realmente encontra Jesus e se converte em toda a sua maneira de viver. Converte o físico, converte a mente, converte o coração, mas converte também o bolso. Lídia foi convertida em toda a sua maneira de viver. Ela percebeu que aqueles homens precisavam, ela sabia que eles necessitavam de um lugar para se hospedar, então imediatamente ela se torna parte da solução e nos ensina mais uma lição. Além dela ser uma mulher de oração, além dela ser uma mulher temente, além dela ser uma mulher de coração sensível, ela também era uma mulher hospitaleira. E a Bíblia nos diz que muitos, sem saberem nesse ministério, hospedaram a anjos. Lídia já começa a sua vida como cristã com o dom de ser uma pessoa hospitaleira, com o dom de hospedar, que isso é um dom que vem do Senhor. Lídia era essa
comerciante bem-sucedida, ela tinha prosperado na cidade de Filipos financeiramente, ela era respeitada na sociedade, também na sua casa, ela era uma boa influência entre os amigos e parentes. Precisava de mais alguma coisa? Precisava. Lídia precisava de Jesus. E Lídia encontra Jesus através da mensagem de Paulo. Lídia entende que apesar dela ter tudo, no seu coração havia um vazio do tamanho de Deus, que só poderia ser preenchido com a presença de Jesus na sua alma. Aleluia, glória a Deus. Então, quando ela ouviu Paulo falar do amor de Deus revelado em Jesus, Lídia entregou-se por inteira e tornou-se a primeira mulher, a primeira pessoa salva na Europa. A primeira a ouvir o evangelho e a dar ouvidos e atender na Europa foi Lídia. E graças a Lídia, o evangelho chegou até a mim e a você. Porque da Europa, o evangelho se espalhou para a África, para as Américas e chegou até mim e você. Por causa de Lídia, que entregou a sua vida a Jesus, e não só a sua vida, mas também deixou à disposição do evangelho o que ela possuía. A sua casa se tornou a primeira igreja na Europa. Aleluia, glória a Deus. E depois que o capítulo segue, nessa igreja foi acrescentado uma jovem possessa, que depois a gente vai falar sobre ela, um carcereiro com toda a sua família. E assim se inicia a igreja de Filipos, com uma comerciante rica, uma jovem escrava que era possessa de demônios, um carcereiro romano e a sua família. E ali se começa a igreja de Filipos. E essa igreja foi a única igreja que sustentou o ministério de Paulo durante toda a sua carreira. A Bíblia diz que Paulo menciona dizendo: vocês foram os únicos que me ajudaram nas minhas necessidades. Não, essa igreja foi a única igreja. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele não cita o nome de Lídia, mas com certeza Lídia é uma das grandes influências ali naquela igreja. Quando ele agradece às mulheres que ali trabalham, com certeza Lídia é uma dessas mulheres. Lídia era uma mulher de oração. Lídia era uma mulher piedosa. Lídia era uma mulher benevolente, era uma mulher hospitaleira, era uma mulher de atitude. Lídia era uma mulher de trabalho, ela era trabalhadora, administrava a casa, administrava os negócios e agora administrava também a fé. Lídia também era uma mulher que temia ao Senhor. Lídia era uma mulher que tinha um coração submisso. Nós vemos no versículo 14 que ela inclinou o coração e o Senhor o abriu. Lídia era uma mulher de decisão. No momento em que ela viu que aqueles homens precisavam se hospedar, precisavam comer, precisavam dormir, Lídia rapidamente dá a solução do problema. Lídia era uma mulher hospitaleira. Lídia era uma mulher de Deus. Eu quero ser como Lídia. Eu sou Lídia e quero ser semelhante a Lídia, essa mulher de oração, esta mulher trabalhadora, esta mulher temente a Deus, esta mulher de coração submisso à vontade de Deus, esta mulher que toma decisões, esta mulher hospitaleira. Aleluia, glória a Deus. Através da semente plantada no coração de Lídia, o evangelho se estendeu para a África, América do Norte, América Latina e Oceania. Como disse Campbell Morgan, a invasão da Europa certamente não estava na mente de Paulo, mas evidentemente estava na mente do Espírito Santo. Glória seja dada ao Senhor pela vida de Lídia e de tantas outras Lídias que o Senhor tem alcançado para que alcancem suas famílias, seus amigos, seus colegas de trabalho. Seja uma influenciadora, como foi Lídia. Seja alguém que hospeda o evangelho na sua casa. Abra as portas da sua casa para o evangelho. A sua casa está a serviço do Senhor. Você tem deixado Deus usar a sua casa. A sua casa pode ser
um lugar de oração. A sua casa pode ser um lugar onde você reúne suas amigas para aprender a palavra de Deus. Um lugar onde pode ter uma coinonia. Um lugar onde pode ter um discipulado. Um lugar onde pode ter uma célula. Coloque a sua casa ao serviço do Senhor, à disposição do Senhor, e todos que estão próximos de você serão alcançados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra. Aleluia, glória a Deus. Depois que Paulo repreende o demônio daquela moça, que ele vai para a prisão, e depois que resolve tudo, que ele sai da prisão, a casa que ele procura para voltar é a casa de Lídia. Está no versículo 40 desse mesmo capítulo 16 de Atos, termina dizendo: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, saindo da prisão, vão para a casa de Lídia. Deus abençoe sua vida. Espero que esta palavra arda no seu coração como tem ardido no meu coração. Que você tenha o mesmo amor pela palavra que eu tenho. Que você tenha a mesma disposição de compartilhar a palavra que eu tenho. E que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E que os que estão próximos de você sejam alcançados pela palavra e sejam transformados pelo evangelho transformador de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, seu coração. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe em nome de Jesus.